Olá você, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Mártirson e vou reagir a um vídeo do Caio Fábio falando sobre pastores que estão se tornando católicos. Em primeiro lugar, queria deixar bem claro que respeito o Caio Fábio, né? Óbvio. Não respeito algumas coisas que ele fala, mas respeito muito ele, conheço ele, não pessoalmente, conheço ele no YouTube há muito tempo. Antes mesmo, antes mesmo de eu virar católico, eu já conheci o Caio Fábio. E de todos os pastores no Brasil, ele apresenta ser um dos mais preparados, se não o mais preparado, biblicamente falando, né? Vamos aqui continuar. Caio, é o seguinte, o meu Vamos deixar o reverendo falar. pastor presbiteriano se tornou católico. Diz que voltou à igreja de Roma por ter concluído ser ela a única e verdadeira após ler a Bíblia. Ler teólogos contemporâneos, ler a história da igreja, principalmente a patrística. Ele era um pastor de tanto conhecimento e pregava tão bem. Por que isso, Caio? Será que esse modismo norte-americano começa a dar as caras agora também no Brasil? Me explica isso, por favor. Não é o modismo norte-americano, é que as igrejas evangélicas ficaram tão podres, ficaram mais podres do que a igreja católica. É. Então, eu tenho amigos Na concepção do Caio Fábio, claro. nos Estados Unidos que passaram a se congregar na igreja católica porque não suportavam mais nenhuma igreja evangélica. Cara, Olha isso, não cara. dá para frequentar mais 97% das igrejas evangélicas americanas, não dá para frequentar. É política ou então idiotice. É a pregação de gente com coração de pedra. Gente que não se converteu, eles só pregam moral, só pregam pinto, pepeca, ódio a qualquer coisa que não seja macho e fêmea convencionais, eleitores do Trump, ou então apologetas do uso de armas, da guerra, das soluções das bravatas e dos enfrentamentos, tudo isso do púlpito. É inegável que tem sim muita pregação protestante, tá? Nessas igrejas evangélicas, que muitos protestantes reformados vão dizer que eles nem são protestantes, né? Que, cara, basicamente a pregação deles é isso, entendeu? É só moralismo, moralismo, moralismo. Isso cansa as pessoas mais inteligentes. Isso cansa as pessoas mais inteligentes. A pessoa vai a uma igreja 3 vezes por semana e nas 3 vezes é a mesma pregação. É um jugo moralista que você percebe que aquilo não faz sentido. As pessoas começam a cansar. Agora, não é só por isso que as pessoas abandonam o protestantismo e estão indo para o catolicismo, tá? Esses aí podem ser um dos motivos, mas tem outros, tem muitos outros. Por isso também tem tanto pastor se enforcando, se matando nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tendo mais esperança na igreja, se matam. Tem outros que não tendo mais esperança na igreja evangélica ou protestante, estão mudando para a igreja católica e não é de hoje. Já tem pelo menos uns 25 anos que isso vem acontecendo nos Estados Unidos. E agora, com muito mais frequência, não é modismo. É gente dizendo, bom, entre ficar com o péssimo e o ruim, eu vou ficar com o ruim. Porque o bom mesmo é só o Caio Fábio. Tô brincando, vai, Caio Fábio, continua. Foi gente que, entre escolhas, preferiu essa. Quem são essas pessoas? São pessoas religiosas, como o seu pastor. Religiosas que fizeram um bom curso de teologia, que esperavam que a reforma protestante tivesse, a essa altura, já transformado a igreja protestante e a igreja evangélica em alguma coisa melhor. É estranho esperar que a Revolução Protestante fosse transformar a igreja evangélica numa coisa melhor, né? É muito estranho. Basta ver os frutos. Mas, ao contrário, a igreja reformada, de um lado, não tem fé nenhuma em coisa alguma,
é uma igreja sem fé, uma igreja de saduceus, ou então é uma igreja de ortodoxias empedradas, da vara, conforme eu acabei de descrever. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é essa loucura. Politicamente vendidos para quem dá mais, comprometidos a defender a causa de Mamon em nosso favor e também comprometidos em defender todo aquele governante que cumpra a pauta moral da religião, a saber, pinto na pepeca, pepeca no pinto. O que sair disso, a gente abomina. E o presidente que dê força para essa agenda que tem nessa simplificação que eu acabei de fazer, a expressão das outras coisas que vêm a reboque, e agora, para piorar, são também pessoas que odeiam a preservação do meio ambiente, odeiam, porque dizem que a preservação do meio ambiente é coisa de comunista, Bizarro. que quem defende a criação de Deus é comunista. Vocês já viram isso? Aí Agora, é importante a gente fazer uma distinção entre defender o meio ambiente e criar uma histeria em relação à defesa do meio ambiente, tá? Existem histéricos dos dois lados. Existem histéricos dizendo que não precisamos cuidar do meio ambiente, porque é coisa de comunista, mas existem histéricos colocando o meio ambiente como algo superior aos seres humanos, tá? Que também é uma coisa de histérico. Então, no fim das contas, é muito difícil você participar desse debate, porque é um debate tomado por histéricos. tem gente que, sendo tão religiosa como era o seu pastor, ele não consegue ir lá para a casa dele, ficar sozinho, assistir o papo de graça. Não poderia assistir outra coisa, tinha que ser o papo de graça, claro. Reunir Agora, agora, presta atenção. Se o seu pastor quiser ficar em casa, pode assistir também o Super Xandão, tá? Que tá no mesmo patamar do Caio Fábio. Não, eu acho que o Super Xandão tá um pouquinho mais acima, tá? Um pouquinho, só um dedinho, um dedinho. O Caio Fábio aqui, o Papa, né? O Caio Fábio aqui, o Super Xandão aqui, ó. Um pouquinho mais acima. os amigos, dar um tempo, É óbvio que é zoeira, né, vô? Isso aqui é apologética, é zoeira. aumentar e aprofundar A apologética aqui não é chata, não é engessada como você vê por aí, né, no anticatolicismo. Aqui é diversão. a sua Venha. consciência em fé fora das muralhas da religião. Ele não sabe viver fora das muralhas do santuário, da paróquia. Aí ele, se ele for estudar a patrística é toda feita de santos católicos, que os protestantes também respeitam e até reverenciam, como pessoas de alta espiritualidade, dedicação. Em 2016, Caio Fábio, os protestantes nem sabiam da existência da patrística. Tem alguns que são lindos na espiritualidade deles. E eram católicos, É, afastados muitas vezes do cotidiano católico, isolados. é verdade. Santo Agostinho era bispo e ele era isolado. Ele não ficava dentro da igreja, ele era isolado. Ele era bispo, né? Mas ele ficava isolado. É isso aí. Nos monastérios ou nos seus lugares de meditação, produziram algumas das literaturas devocionais espirituais e de psicologia espiritual mais belas que Verdade. a igreja já produziu, ou os vinculados à igreja. Então eu entendo quando Vinculados à ele, igreja. sendo religioso, diz: não aguento mais. Porque Caio pelo Fábio é menos eu vou gaiato, ficar ó. num lugar que não é uma avacalhação geral, como é a igreja evangélica. Eu vou ter um papa que é o Francisco, não é o Malafaia, nem o Macedo. Tinha uma grande Nossa. diferença, viu? Eu vou ter colegas de ministério. Não temos mais Francisco, né?
infelizmente. Mas graças a Deus temos Leão, temos o Lion 14º, né? Que é a posição que o Fortaleza Esporte Clube vai terminar no Campeonato Brasileiro, enquanto o Vozão vai ser campeão. Sério, que conhecem teologia, pelo menos a gente conversa. Não vou ter essas antas que não sabem de nada, não estudam nada. E ainda acredito que a Terra é plana. Na igreja reformada ainda são mais cultos, É verdade. mas nos outros ambientes são pessoas que não enxergam um palmo adiante da cara. Nunca estudaram teologia séria, filosofia nenhuma. Eles dizem que filosofia é paganismo, viu, Caio? Eles dizem que filosofia é coisa de pagão. Eles dizem isso, eles não gostam, não. Psicologia alguma, antropologia da religião nenhuma, religião comparada nenhuma, história da igreja do princípio até agora nenhuma. Aí A história da igreja para esse pessoal é quando a igreja deles começaram. Por exemplo, o cara fundou uma igreja hoje e para eles a história da igreja começa hoje. É isso. Dane-se 2000 anos. o cara olha e diz: bom, eu vou me tornar católico. É melhor, né? Agora, vamos lá, Caio Fábio. Caio Fábio é de Brasília, a terra do examinador. Não são só esses motivos, tá? Eu tô deixando aqui o Caio Fábio falar e não tô rebatendo o tempo inteiro, porque hoje eu não tô com vontade de ficar respondendo o tempo inteiro. Mas não são só esses motivos, Caio Fábio. A galera começa a estudar e começa a descobrir que a Igreja Católica teve uma grande participação na formação do cânon bíblico. A Igreja Católica teve uma grande participação na formação do Ocidente, na construção do Ocidente. A galera começa a acreditar que Jesus está verdadeiramente na Eucaristia. A galera começa a entender sobre a intercessão dos santos. A galera começa a entender que aquela ruma de mentiras que foram criadas sobre a Igreja Católica realmente não passam de uma ruma de mentiras, tá bom? É só estudar. A galera começa a estudar e começa a se questionar. Cara, eu estou acreditando num monte de besteiras. Tá na hora de parar. E eu não concordo, porque eu não concordo nem com alguém que diga eu vou entregar a minha vida à religião reformada ou protestante. Eu admito que o cara queira assim, fez tudo que ele soube, tudo que ele aprendeu, é tudo que ele tem. É melhor ter isso do que não ter coisa alguma. É melhor, muitas vezes melhor. Mas melhor seria se ele aprendesse o evangelho e não se tornasse um soldadinho de chumbo da religião. O Caio Fábio é cheio de lugares comuns, é cheio desses clichêzinhos. Soldadinho de chumbo. Que é isso, hein? Enfim, deixa o Caio Fábio falar. Como muitos se tornam, vão para o seminário Mas é verdade. É verdade. super quebrantados, saem de lá uns orgulhosos, É. vaidosos. Em especial quando decoram algumas palavrinhas em grego e hebraico, porque na cabeça desse povo, se eles souberem grego e hebraico, vixe Maria, agora eu sei de tudo, ó. Agora eu sei de tudo, agora eu conheço tudo porque eu decorei umas palavrinhas em grego e hebraico, ó. Arrogantes, isso eu estou falando de seminários presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas Agora eu sei grego e agora. congregacionais e outros grupos egóicos assim. Enarquerologos. Vale, E meu no Deus meio do céu. pentecostal é tudo muito fraco, a teologia é nenhuma, Eu tô com dor de cabeça já. nenhuma. Não conheço gente aqui no Brasil, conheço fora do Brasil, teólogos pentecostais sérios, que em geral são pessoas que estão praticamente fora da igreja. Porque dentro da igreja, os que estão e têm consciência das coisas estão calados porque precisam do salário. E tem muito isso aí mesmo, viu, Caio Fábio? Aí eu concordo com ele.
Veja, eu não coloquei o Caio Fábio aqui para ficar discordando dele o tempo inteiro. Pelo contrário, eu estou concordando mais com ele do que outra coisa. Tem muita gente dentro das igrejas protestantes, em especial essas igrejas que dá para fazer carreira, tem muita gente calada que não acredita mais naquilo ali. Só que construiu tudo dentro daquela igreja. Se sair, perde tudo. Entendeu? Tem muito professor universitário que construiu a sua vida sobre o marxismo, mas hoje não acredita mais. Mas se sair, a pessoa perde o emprego. Se a pessoa começar a dizer que não acredita mais no marxismo, a pessoa é demitida. Ou, se for um servidor federal, estadual, vai ser enviado para um lugar lá do outro lado do estado, do outro lado do país. Tem muita gente que, se for abrir a boca para dizer que não acredita mais naquilo, vai perder os amigos. Entendeu? A pessoa construiu tudo sobre aquilo. Porque os que não precisam do salário abrem a boca e são expulsos, ou então se retiram, de moto próprio. Agora, pobre do seu pastor. Pobre nada. O bicho teve foi inteligência. Eu tenho pena dele, mas acho, sinceramente, que dependendo da relação dele com a Igreja Católica, no mínimo ele vai ter colegas mais cultos. Com relação às idolatrias católicas, Tava demorando. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou falar sobre as idolatrias católicas agora. a maioria dos padres católicos lidam com aquela idolatria toda apenas como cultura, como folk religion. Eu não vou citar o nome dos padres, porque são figuras. Tem aí para todo lado, gente legal, importante, gente da cúria. Eita, O da próprio cúria! Papa Francisco, ele lida com os Do santos e conclave. santas da Igreja Católica como uma tradição. Não, os padres, os bispos, os papas, eles lidam com as esculturas da mesma forma que todo católico bem catequizado lida. São só esculturas. Não são deuses. Quem acredita que são deuses são vocês. São vocês, protestantes, que acreditam que aquilo são deuses. Vá numa missa e pergunte a um católico: e aí, aquela imagem ali é o quê? Ah, ali é só a escultura de um santo. Mas ela é Deus? Não. Mas vocês criaram um espantalho, né? Folk religion. Fazendo lá uma curadoria dessa história, mas para ele é folk religion. Quando ele se ajoelha para orar, é com Jesus que ele fala. Como é que ele descobriu isso? Vale, meu Deus do céu. Então, quando o católico se ajoelha para rezar, ele reza para Jesus, ele fala com Jesus. Vixe, compadre, não sabia disso não, ó. Sabia disso não. E o Tô brincando. pensamento que orienta a vida dele é esse evangelho que eu prego aqui. Claro que tinha que ser você. Eu e o Francisco teríamos tudo para ser grandes amigos. Mesmo patamar. Se eu fosse Ó, Francisco aqui. Caio Fábio aqui um pouquinho acima. Não, o Caio Fábio ele é humilde. Francisco, Caio Fábio, Super Xandão. Um pouquinho acima. um sacerdote católico metido em algum fórum especial Alguém vai mandar esse vídeo pro Super Xandão, tenho certeza. da igreja que tivesse Um dia eu vou, quando eu tiver mais tempo e tiver com menos cansaço mental, eu vou convidar o Xandão pra uma live aqui no canal. reuniões no Vaticano, a gente ia acabar ficando íntimos. Claro, Caio Fábio no Vaticano lá, olhando pros pombos. Ai, meu Deus, que aquele ali é um pombo, que olha que coisa linda. Olha o obelisco, olha ali onde o São Pedro está enterrado. Vale, meu Deus, que Vaticano bonito. Ai, ai, ai. Porque eu sei no que ele crê. Eu tenho amigos pastores na É zoeira, Argentina viu, Caio Fábio? que foram amigos de oração dele, amigos de estudo bíblico, amigos de café da manhã, Aprenderam muito com que ele? sabem como ele é e no que ele crê. Ele só está fazendo, de um lado ele faz a gestão
do Vaticano. O Vaticano é um grande museu, é um grande Louvre da religião. É um Louvre da religião. A maioria dos templos católicos museus, são museus da arte católica, cheia daquilo ali. O povo é que vai, beija o pé do santo, para lá, para cá, faz oração, mas a maioria dos padres que tem algum conhecimento teológico já passaram dessa há muitos anos e creem só em Jesus e no Evangelho. Agora, é ordem deles não desconstruírem a crença das pessoas. Isso aí não tem o menor sentido, cara. Ele fala dos padres, dos bispos, como se fossem pessoas que estão em outro patamar, distantes do povo, e que fazem planos secretos, e que fazem reuniões secretas, e que planejam para não contar para o povo a verdade. Ou seja, isso aí é o código da Vinci, pô. Isso é Dan Brown, ele leu Dan Brown. Não existe isso. Porque o que eles dizem, eles não vão entender, são anos e anos e anos. Quem convive em paróquia, juntamente com os padres, sabe que não existe isso. Não existe, isso é Para bobagem. quem tem mais proximidade, mais intimidade, mais amizade, mais maturidade, eles contam a história toda, vão contando. Pura besteira. Ou seja, na cabeça dele, os padres, eles não acreditam em nada daquilo. E quando você é muito amigo do padre, aí ele te fala a verdade. Cara, é pura besteira. Eu já perdi as contas de quantos padres eu tenho contato, de quantos padres eu sou amigo, que eu conheço, e que eu vou trazer uns aqui pro canal em breve. Não tem nada disso, meu irmão. É só, veja, é um espantalho que ele tá batendo. Espantalho. Entendeu? Espantalho. Como é. E tem muita gente que vai entendendo e vai se convertendo de verdade. Eu estimulo alguém aí, vai para a igreja católica, meu filho. Não, assim como eu não digo vai para a igreja evangélica, eu não digo vá para a igreja católica, eu digo deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o evangelho crescer em ti. O santuário de Deus é você. Deixa a palavra botar raízes em você. E aí você vai ver que você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque nenhum deles tem importância. Assim como Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, ele estava mentindo. Estava mentindo. Ah, mas a igreja somos nós. Não. Você é a coluna e sustentáculo da verdade? Não, né? Então a igreja não é você. Você é um membro da igreja. Existe uma igreja instituição, cujo Cristo é a cabeça, tá certo? E ela tem um corpo. Esse corpo é institucional, é visível aqui na terra. A prova de que a igreja é visível é que Jesus fala: olha, se tiver algo contra teu irmão tiver algo contra ti, tenta conversar com ele. Se ele não te ouvir, chama duas pessoas, tá? Se ele não ouvir também essas pessoas, leva para a igreja. Leva para a instituição que tem capacidade de julgar e decidir. Se ele não ouvir a igreja, seja como um pagão ou publicano. Mas espera lá. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti, né? Conversa com ele, se não der certo, chama duas pessoas. Aquelas duas pessoas já não eram a igreja? Você, mais duas pessoas, mais o teu irmão, quatro pessoas. Ali já não é a igreja? Se a igreja somos nós, por que que tinha que chamar uma instituição? Porque a igreja também é instituição. Jesus entrava na sinagoga, saía da sinagoga, entrava no templo, saía do templo, embora ele próprio e depois os apóstolos dele viessem a associar a sinagoga, com todas as perseguições religiosas que faziam, à sinagoga de Satanás, tão opressivas que eram. E o templo vieram a dizer que era um lugar onde ofereciam sacrifícios a demônios. Ele está misturando tudo agora, ele está pegando a corrupção do judaísmo e jogando para cima da corrupção da igreja.
porque Está eram dizendo que é a mesma demônios que coisa. o ofereciam, diz Paulo aos Coríntios. E Jesus, indagado sobre o templo, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso não faz falta para nada. Então, o Francisco. É porque Jesus ele já estava prefigurando a nova e eterna aliança, a igreja, entendeu? Jesus já estava dizendo que o fim da lei era ele, como vai dizer Romanos. O fim da lei é Cristo. O fim de tudo aquilo, o fim do culto é Cristo. O fim da lei e dos profetas é Cristo. E a partir de Cristo, iniciará algo novo. Entendeu? É um curador. Só que na cabeça dele, Cristo finaliza tudo no Antigo Testamento e não começa mais nada. Cristo pegou uma Bíblia, colocou na mão de e cada um começou a fazer o que quiser, interpretar o que quiser. Do Vaticano, que é um grande Estado museu da história católica, com suas ramificações em toda a Terra. Mas ele é um cara que, se vocês o vissem sentado aqui no jardim de casa, sem ninguém, só nós conversando, Claro. vocês iam ficar escandalizados de ver a nossa intimidade teológica, de pensamento, de discernimento. Vocês iriam ficar chocados e, como eu disse, eu não estou supondo, eu sei que é assim. Quando o Papa condenasse o aborto, aí eu queria ver se você iria continuar dizendo que ele pensa igual a você. Ou quando o Papa pregasse a doutrina católica sobre o homossexualismo, que ele nunca abriu brecha para isso, aí vocês iriam discordar. Fora outras coisas que o Papa Francisco queria defender publicamente, né? Ou até no privado aí na sua casa, o Papa Francisco queria defender. Entendeu? Ou seja, pegaram a imagem do Papa Francisco e distorceram. Ah, se o Papa tivesse na minha casa, ele iria pensar igual eu. Claro, baseado em quê? Baseado na sua opinião. Sei que é assim. E pega esse teu Infelizmente, o Papa deu muita brecha para isso. recorte, esse recorte de hoje, dessa tua pergunta, manda para o teu pastor. E diz para ele que eu teria muita alegria e prazer em conhecê-lo. Seria Aí o Fábio vai acabar virando católico, hein? Se conhecer o pastor aí presbiteriano que virou católico. para mim uma grande honra se ele viesse ao Papo de Graça e contasse aqui para mim quais foram as razões que o levaram a ir para a Igreja Católica. E eu faria mais ainda, se adiante ele quisesse. Eu gostaria de fazer uma live com ele, com um ex-pastor presbiteriano que se tornou católico, não sei se tornou sacerdote, ele não diz aí, provavelmente seja só membro da Igreja Católica. Gostaria de conversar com ele. É uma coisa rara no Brasil, mas que está Não, ficando não é tão raro assim comum não, nos viu? Estados Unidos. Por isso que você disse essa moda americana. Não é moda, não. É por causa dos modos dos evangélicos, que está uma coisa intragável. Ou seja, para ele, não existem motivos, tá? E todos os motivos que o pastor que virou católico apresentasse, ele iria dizer que era tudo besteira. Por quê? Porque tudo tem que estar de acordo com a opinião do Caio Fábio. Né? O Caio Fábio é a régua, é o cânon para julgar o que faz sentido e o que não faz. Se inscreva no canal, ative as notificações. Esse foi mais um vídeo de zoeira do que qualquer outra coisa. Apesar de que tudo aquilo que eu falei no começo eu repito, tá? Caio Fábio é um dos caras mais inteligentes aqui no Brasil. Se eu fosse protestante, eu acho que eu iria dar ouvidos a ele. E, enfim, os outros, infelizmente, né? É o que ele disse aí. São tudo um bando de incultos. Abraço.